Olá, pessoal, tudo bem? Então, para a gente finalizar o assunto de centroides e cargas distribuídas, nós vamos então fazer uma aula de exemplos para sintetizar todos os conhecimentos e dar um fechamento nesse capítulo que foi, ao meu ver, bastante extenso, né? Bastante conteúdo, coisas mais, não diferentes, mas meio soltas, digamos assim, tá? Foram técnicas que a gente aprendeu, na verdade, que agora a gente vai, nesses últimos exemplos, ah, utilizando essas técnicas, descobrir os centroides, os centros de gravidade, e a partir disso, então, vamos calcular reações e etc. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo que nós temos é este aqui, ó. Queremos determinar a coordenada x do centroide. Deixa eu só arrumar aqui o enquadramento. Pronto. Queremos determinar a coordenada x do centroide da barra homogênea ao lado. A massa por unidade de comprimento é de 0,5 kg por metro. E depois que a gente encontrar, então, a coordenada x do centroide, a gente quer determinar as reações nesse suporte O, que é um suporte fixo, né? Bom, então o que a gente faz para resolver esse problema? Pegamos um elemento infinitesimal de comprimento, como a gente viu, ai meu Deus, quero caneta, isso, como a gente viu nas aulas passadas, né? Um elemento infinitesimal de comprimento, a gente pode aproximar ele por um triângulo, né? Porque no limite de dl tendendo a zero, a inclinação desse fio vai para zero. Então, isso aqui vai ser raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E aí, agora eu tenho que escrever isso em termos das variáveis que melhor descrevem o meu problema. Então, aqui para nós, como a gente quer descobrir a coordenada x do centroide, é melhor escrever esse dl em termos de dx. Então, isso aqui vai ser raiz de 1 mais dx por dy ao quadrado vezes dx. E aí, então, agora a gente calcula quem é dy, quem é dx a partir da equação que descreve a curva, né? Então, a gente tem a equação que y quadrado igual a x ao cubo. Daqui sai que y é igual a x elevado a 3 meios. Então, dy vai ser igual a 3 meios de x na 1 meio dx. E a gente substitui isso ali no nosso dl. Então, dl é igual a raiz de 1 mais 3 meios de x na 1 meio ao quadrado. Eu já simplifiquei o dy com o dy. Deixa eu só passar uma coisa. Aqui eu escrevi invertido, é dy por dx. Se eu coloco o dx em evidência, é dy por dx. Por isso que estava achando esquisito. Então, a gente já simplificou ali o dx com o dx, tá? Dx. E isso aqui é simplesmente raiz de 1 mais 9 quartos de x, né? Porque ali eu tenho x a 1 meio, quando eu levo ao quadrado, fica x. Tá? Então, uma vez que a gente construiu o dl, agora a gente calcula a coordenada x do centroide. X barra é 1 divididos pela integral de dl vezes a integral de x dl. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a integral de dl separado.
Então, o que vai ser a integral de dl? A integral de dl vai ser em x, e x varia entre 0 e 1 metro, tá? Então, isso vai ser a integral entre 0 e 1 metro da raiz de 1 mais 9 quartos de x dx. Aqui eu consigo fazer uma simples troca de variáveis, né? Para integrar. Se eu digo que u é 1 mais 9 quartos de x, daqui sai que o meu du vai ser 9 quartos de dx. E aí eu vou ficar com uma integral de u elevado a 1 meio, né? Basta que a gente multiplique e divida por 9 quartos para ter o du. Então, a nossa integral de dl é 4 nonos integral de u na 1 meio du, que é simplesmente, então, 4 nonos, 1 mais 9 quartos de x. Opa, faltou o x ali. 1 meio mais 1 é 3 meios, divididos por 3 meios, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. E a gente tem que colocar os limites, x variando entre 0 e 1. Então, L, que é o comprimento total daquele aro, né, daquele arame, daquele fio, vai ser 8/27 que multiplica. Então, agora a gente coloca x igual a 1. Eu vou ter 1 mais 9 quartos elevado a 3 meios, menos 1 elevado a 3 meios, que é o próprio 1. Então, fazendo as contas, a gente encontra que L vale 1,4397 metros. Esse é o comprimento total da curva, que a gente usa agora para calcular o x-barra. Então, eu vou montar o nosso x-barra aqui e a gente calcula depois ali na próxima página. Então, aqui, ó, sempre que a gente tem um arame, né, um fio, a coordenada x, essa x tilde aqui é o próprio x, tá? Porque como ele é um pedacinho infinitesimal, o meio desse elemento infinitesimal de comprimento é o próprio x. Então, o nosso x-barra vai ser 1 dividido por L, que eu vou deixar para substituir no final. Integral de x raiz de 1 mais 9 quartos de x dx, entre 0 e 1. Essa integral também não requer grandes práticas. Isso aqui a gente vai fazer uma integração por partes, tá? Aonde o nosso u vai ser igual a x e o nosso dv vai ser 1 mais 9 quartos de x elevado a 1 meio dx. Então, fazendo essa integração por partes, vamos continuar aqui, ó. X-barra igual a 1 dividido por L, que multiplica U vezes V. Quem é que vai ser o nosso V? O nosso V vai ser a integral desse dV, né? Nosso V vai ser 8/27 de 1 mais 9 divididos por 4 x a 3 meios, que é exatamente essa integral que a gente fez aqui agora, ó. Tá, pessoal? E o nosso du aqui é igual a dx. Então, eu tenho u vezes v, que vai ser x vezes 8/27, 1 mais 9 quartos de x a 3 meios, menos a integral de v du. Então, a gente vai ter menos a integral de v. Meu v tem esse 8/27 na frente, para aí. Menos 8/27 integral. E aqui faltou depois a gente colocar os limites, né? Entre 0 e 1. Menos a integral entre 0 e 1 de v
du. Tá? Uma integral simples também, do mesmo jeito que a gente fez aqui essa troca de variáveis, que o u é igual a 1 mais 9/4 de x. Aqui a gente vai ter um u elevado a 3 meios, né? E aí o resultado vai ser um u na 5 meios. Então, o que que temos no fim das contas, tá? É 1 divididos por L. Deixa eu ver se eu tenho mais uma página. Tem. 1 divididos por L que multiplica. Deixa só eu ver como é que eu vou estar. Vou sintetizar aqui a resposta para vocês, tá? 8/27 x, 1 mais 9/4 de x na 3 meios, menos 64 divididos por 1.215. Aqui eu já dei um baita pulo, porque aqui vai sair constantes dessa integração, que multiplica 1 mais 9/4 de x a 5 meios, no limite entre 0 e 1. Bom, aí a gente aplica os limites, né? Calcula. E obtemos que x barra é igual a 0,786 divididos por 1,40397, que é o comprimento total da curva. Isso aqui vai ser 0,5459 metros. Tá? Então, localizamos a coordenada x do centro de massa, que coincide com o centroide, porque a distribuição de massa é homogênea. E aí, o que que ele pede? Ele pede para a gente determinar as reações no suporte fixo. Então, vamos agora fazer as equações de equilíbrio. O que que temos aqui, ó? Aqui temos um suporte fixo na origem do meu sistema de coordenadas. Aqui está a curva. Nós temos, né? Quais são as reações no suporte fixo? São 3. A gente tem aqui a coordenada y da força, a coordenada x da força e temos um momento desconhecido. E no ponto x igual a 0,5459, eu tenho aqui a força gravitacional agindo. Aqui eu tenho o peso W. Né? Lembrando que este ponto é o ponto que eu recém descobri, 0,5459. Então, quais são as equações de equilíbrio? Somatório das forças em x, somatório das forças em y, somatório dos momentos em relação ao ponto O. Tá bom? Então, aqui, ó, antes da gente começar a fazer o somatório das forças, a gente vai precisar da massa desse corpo para calcular a força gravitacional. O que que vai ser a massa total desse arame aqui, desse fio? Vai ser o comprimento total vezes a densidade linear de massa. Tá? Então, a massa total vai ser o comprimento vezes a densidade linear de massa. Isso aqui vai ser igual a 1,4397 metros vezes 0,5 kg por metro. Deixa eu só escrever aqui embaixo, porque depois vai faltar espaço para nós. Então, é 1,4397 metros vezes 0,5 kg a cada metro. E isso aqui vai nos dar uma massa total. Deixa eu... Não sei se eu já fiz a conta. Eu não fiz a conta. Deixa a prof fazer a conta aqui para vocês.
1,4397 vezes 0,5. 0,719,85 quilogramas. Essa é a massa total que a gente precisa de novo para saber a força gravitacional que está agindo na estrutura. Então, somatório das forças em X. A única força que a gente tem atuando, né, na direção X é o OX. E como o meu sistema está em equilíbrio, isso aqui tem que ser igual a zero. Logo, o OX é igual a zero. Somatório das forças em Y. OY menos W igual a zero. Então, daqui sai que a reação, coordenada Y da reação é igual ao peso. Depois a gente vai ver ali. E, por fim, depois a gente faz a continha. A última equação é o somatório dos momentos. A força que faz momento vai ser a força W. Né? É mais rápido aqui fazer por braço de alavanca. Eu não vou fazer vetorialmente, tá? Então, aqui a gente tem forças no plano, né? E os momentos vão estar na mesma direção, que é a direção Z, tá? Então, o M0, da maneira como eu desenhei, é positivo, que é o desconhecido. E a força gravitacional, ela vai gerar um momento negativo, né? Porque a tendência do corpo é girar no sentido horário. E quando gira no sentido horário, o momento da força é negativo. Então, isso aqui vai ser menos a distância perpendicular ao eixo Y, que é a coordenada X do centro de massa, vezes W. E isso aqui é igual a zero. Tá? Então, aqui, ó. OX vale zero. OY é igual a 0,719,85 vezes 9,81. Não sei se vocês vão escutar, mas a minha vizinha tá fazendo obra. Infelizmente, a gente tem um som de obra no fundo. E eu sou obrigada a gravar a aula agora, eu não posso esperar, pessoal. Então, aqui o nosso Y é igual a 7,061 newtons. E o momento desconhecido, né? O momento que vem da reação ali. Então, o MO é um momento na direção Z, tá? E ele vai ser igual a x barra, que é igual a 0,5459 vezes W, que é 7,061. E isso aqui nos dá um momento em torno do eixo Z positivo igual a 3,85 newton vezes metro. Então, usamos os conhecimentos que a gente aprendeu nesse capítulo para calcular o centro de massa, né, o centroide, e a partir desse centroide, então, soubemos aonde estava aplicada a força de gravidade para poder a força gravitacional, para então poder calcular as reações no suporte. Bom, tinha mais uma folha aqui. Próximo exemplo, ó. Aqui então a gente tem uma área agora, né? A gente não tem mais um fio. Temos um prato que é feito de aço e a densidade desse material é de 7.850 kg por metro cúbico. Se a espessura do prato é de 10 milímetros, determine as componentes vertical e horizontal da reação em A e a tensão no cabo C.
Então, aqui, como a gente não conhece o centro de gravidade, obviamente a gente tem que calcular esse centro de gravidade primeiro, antes de poder calcular as reações em A e B, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, eu optei por desenhar um elemento de área infinitesimal paralelo ao eixo Y. Esse elemento de área infinitesimal tem espessura dx. A coordenada y til, né, que é o centro do meu elemento infinitesimal de área, y til é igual a y divididos por 2. O nosso x til é o próprio x. E o nosso elemento de área dA, ele é a altura do retângulo vezes a largura infinitesimal. Eu vou escrever tudo em termos de x, né? Então, o y aqui, ó, qual é a relação entre y e x? Y ao cubo é igual a 2x, que está escrito aqui, ó. Então, daqui sai que y é igual a 2x na 1/3. E, consequentemente, o nosso elemento de área, então, vai ser 2x elevado a 1/3 dx. Então, o que vai ser a nossa coordenada x barra? X barra vai ser a integral de x dA divididos pela integral de dA. Y barra vai ser a integral de y til dA divididos pela integral de dA. X varia de 0 a 4 e y varia de 0 a 2. De novo, eu vou começar calculando a integral de dA. Então, a integral de dA é igual à integral em x, porque eu escrevi meu elemento de área em termos da variável x, 2x na 1/3 dx. Aqui temos uma integral bem simples de resolver. Isso aqui é 2 elevado a 1/3, integral de 0 até 4, x na 1/3 dx, que é igual, então, 2 na 1/3 x na 4/3, divididos por 4/3, que é o equivalente a multiplicar por 3/4, variando de 0 até 4. E isso aqui é igual a 6 metros quadrados. Então, essa é a área total daquele prato feito de aço. Agora, a gente calcula a coordenada x do centro de massa. Isso é 1 divididos pela área, integral de 0 até 4 de x dA. Então, é x que multiplica 2x na 1/3 dx. Também vamos cair numa integral muito simples, né? Só colocar esse 2 na 1/3 para fora. Eu fico com uma integral de x elevado a 4/3. E daí eu somo os expoentes ali. X vezes x na 1/3 é x na 4/3. E aí o resultado, né, dessa integral é x na 7/3 divididos por 7/3. Então, isso aqui é igual a 1,2599 divididos por 6 vezes 3 divididos por 7, x na 7/3 entre 0 e 4. E aí, quando a gente aplica os limites, então vai ser só o 4, né? 4 a 7/3. Calcula o que tem que calcular e acha que o x barra é 2,2856 metros.
Essa é a coordenada x do centro de massa. Agora temos que calcular coordenada y. Então, y do centro de massa é a integral de y tilde, faltou 1 sobre a área ali, peraí, vou escrever antes. É 1 dividido pela área, integral de y dA. Como a gente viu aqui, né, o y tilde é a coordenada ali do centro do elemento de área, que é y sobre 2. Então, a gente substitui isso na nossa integral. Isso aqui vai ser 1 dividido pela área, integral de y divididos por 2, vezes o elemento de área, que é 2x na 1/3 dx. Então, é mais fácil aqui para nós transformarmos esse y em x, para conseguir fazer essa integral. Lembrando que o y é 2x elevado a 1/3, que isso, essa relação vem lá da curva, tá? Então, isso aqui é 1 divididos por 6 vezes 2, 12, integral de 0 até 4, de 2x na 1/3, que multiplica 2x na 1/3 dx, que é igual a 2 elevado a 2/3 divididos por 12, integral de 0 a 4, x a 2/3 dx. Isso vai nos dar um x na 5/3, 2/3 divididos por 12, x na 5/3 divididos por 5/3, então vou fazer 3/5, entre 0 e 4, substituímos os limites e achamos que y barra é 0,799 metros. Então, o centroide dessa placa está no ponto 2,2856 metros em x, 0,7999 em y. Como a densidade do material é constante, então esse centroide coincide com o centro de gravidade do corpo. E aqui a gente já pode calcular a massa total do corpo também, que a gente vai precisar agora para calcular as reações, ó. Então, o que vai ser a massa total? Aqui a gente tem uma densidade volumétrica de massa, né? A massa total vai ser a densidade volumétrica de massa vezes a área do prato, vezes a espessura T, que ele está nos dizendo ali que é 10 milímetros, tá? Então, aqui, ó, a massa total é igual a 7.850 quilogramas por metro cúbico, vezes a área, que é 6 metros quadrados, vezes a espessura, que é 10 milímetros. Isso aqui vai nos dar uma massa de 471 quilogramas. Agora fazemos, então, as equações de equilíbrio. Deixa eu lá redesenhar o nosso desenho, peraí. É um pino em A e uma tensão em B. Então, temos isso aqui, ó. Aqui em B a gente tem uma tensão, TB. Em A nós temos uma reação em X e uma reação em Y.
Então, aqui eu vou ter um AY, aqui eu vou ter um AX. E no centro de gravidade, que é o ponto... Deixa só eu ver aqui. O X vai de 0 a 4, né? E o Y vai de 0 a 2. Só para mim fazer um desenho mais ou menos bonito. Então, aqui é 4, aqui é 2. E o centro de massa está no ponto 2,3, mais ou menos. Então, se aqui é 2, vamos supor que o X 2,3 está muito pertinho. E o Y é 0,8. Então, se aqui é 1, ele vai estar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para a direita. Digamos que o nosso ponto está aqui, ó. Nessa minha escala feito a olho. Olho que precisa de óculos. Então, aqui estaria o nosso centro, o nosso centroide, que coincide com o centro de gravidade. E então, neste ponto, nós temos aqui a força gravitacional aplicada, tá? Então, equações de equilíbrio. Somatório das forças em x igual a 0. Somatório das forças em y igual a 0. Somatório dos momentos em relação ao ponto A. Eu vou escolher fazer em relação ao ponto A, porque daí eu elimino aquelas reações desconhecidas a x e a y. Igual a 0. Então, aqui, ó. O que vem da equação da somatória das forças em x? A única força que está agindo na direção x é o AX. Então, daqui sai que o AX vale 0. Em y, o que nós temos? Eu tenho AY mais TB menos W igual a 0. Então, por isso que eu disse para você, se a gente faz a soma dos momentos em relação ao ponto A, eu consigo descobrir quanto vale a tensão, porque daí eu vou ter uma equação com uma incógnita apenas. Tá? Então, aqui eu vou fazer também por distância perpendicular ao eixo, tá? Então, aqui, ó, o que vai ser a distância perpendicular ao eixo? Vai ser o x barra, e aqui vai ser os 4 metros. Então, a tensão TB, a tendência dela é gerar um movimento no sentido anti-horário. Então, o momento gerado por essa força é positivo. Então, eu vou ter 4 vezes a tensão em B menos o momento de W, porque o momento gerado pela força gravitacional tem a tendência de fazer o corpo girar no sentido horário. Então, vai ser menos x barra vezes W. Isso aqui é igual a 0. Então, a tendência não, a tensão em B, né, a reação B, vai ser igual ao x barra 2,2856 vezes a força gravitacional, que é 471 vezes 9,81, divididos pelos 4 metros. E isso aqui vai nos dar uma tensão de 2.640 newtons. Pego essa informação e volto na equação para a somatória de forças em y. Substituo isso aqui. Então, o que temos, né? Eu tenho AY é igual a W menos a tensão em B. Então, isso aqui vai ser igual, substituindo e fazendo as contas, 1980 newtons. Então, a solução desse problema, né, tudo que ele pedia é coordenadas do centro. É o ponto 2, 28,56 metros em x, 0, 799 em y, AX igual a 0, AY igual a 1980 newtons para cima, né? E
a tensão em B é igual a 2.640 newtons também para cima. Essa é a solução do problema. Próximo exemplo. Determine a massa e localize o centro de massa do hemisfério formado pela revolução da área cinza em torno do eixo Y. A densidade em qualquer ponto do hemisfério é definida por ρ igual a ρ0, 1 mais y divididos por A. Então, percebam que a nossa densidade aqui não é mais constante. O que significa isso? Que o centro de massa não coincide com o centroide desse hemisfério. Tá? Bom, então como é que a gente calcula a massa total desse hemisfério? A massa total vai ser a integral do elemento de massa, que vai ser a integral de ρ dV. Então, eu tenho que escolher aqui um elemento de volume que melhor represente o meu problema. E esse elemento de volume é um disco Esse disco tem espessura dy e o nosso elemento de volume dV vai ser igual a πz², que é a área do disco, vezes a espessura, que é igual a dy. Aqui temos a equação que vai nos permitir escrever z como função de y. Ali diz que y² mais z² é igual a a². Então, meu elemento de volume é igual a π a² menos y² dy. E o nosso y vai variar de 0 até o raio. E o raio vale A, certo? Esse ponto aqui é A. Então, vamos lá, ó. A massa vai ser a integral de ρ. ρ é ρ0, que multiplica 1 mais y divididos por A. dv é π a² menos y² dy. E como é uma integral em y, o y varia de 0 até A. Então, isso aqui vai ser ρ0π, integral de 0 até A, de multiplicar isso tudo aí. Eu tenho a² menos y² mais AY menos y² divididos por A dy. Percebam que é uma integral bem simples, né? Um polinômio em y, tá? Então, quando a gente integrar essa expressão, a gente vai ter π ρ0, eu vou ter a² y menos y³ divididos por 3, mais a y² divididos por 2, menos y² divididos por 4a, e eu aplico os limites de 0 até a. A gente vai fazer isso na próxima página. Bom, aqui, pessoal, olha só, quando a gente substituir o a no y, eu vou ficar com a ao cubo, ó. Eu tenho a² vezes y, vai dar a ao cubo. Esse terceiro termo aqui também vai dar um a ao cubo. E o quarto termo, como tem um a no denominador, vai me dar um a ao cubo. Então, eu vou ter frações de a ao cubo.
tá? E quando eu somar tudo isso, eu acho que a massa é igual a 11 π Rho zero a cubo divididos por 12. Como ele não nos deu as unidades, eu não posso dizer em que unidade está medida essa massa. Não sei se é quilograma, se é gramas, enfim, tá? Bom, agora vamos calcular a posição do centro de massa. Vamos olhar primeiro a simetria do problema. Pela simetria do problema, a gente percebe, né, da maneira como foi alinhado esse hemisfério ao sistema de coordenadas, que a coordenada x barra e z barra são nulas, né? Então, o centro de massa ela tem que estar sobre o eixo y, tá? Na verdade, isso, é o centro de massa. A gente está calculando o centro de massa, tá? Então, por simetria, temos que x barra é igual a z barra, que é igual a zero. Mas nada impede, né? Se a gente não enxerga, a gente vai lá e faz a conta. Então, o que vai ser a coordenada y do centro de massa? Vai ser 1 dividido pela massa total, integral de y dm. Como aqui a gente tem uma espessura infinitesimal, o y til vai ser o próprio y, tá? Então, por isso que eu já coloquei y direto ali. Então, isso aqui vai ser 1 dividido pela massa, integral. Eu já vou botar o π e o Rho zero para fora, né? Porque ali no dm vem o π e o Rho zero, π Rho zero, integral de y que multiplica a quadrado menos y quadrado mais a y menos y ao cubo divididos por a dy. Então, antes de fazer a integral, tu multiplica o y, somos expoentes, mas a gente cai numa integral bem simples também. π Rho zero divididos por m, integral de 0 até a quadrado y menos y cubo mais a y quadrado menos y à quarta divididos por a dy. Vamos continuar lá na próxima página. Então, essa integral a gente fica com o seguinte, ó. Eu já vou substituir o valor da massa. Y barra é igual a 12 divididos por 11 π Rho zero a cubo, que multiplica π Rho zero vezes o resultado da integral. A quadrado, y quadrado divididos por 2, menos y na 4 divididos por 4, mais a na 4 divididos por 3, menos a na 4 divididos por 5. De 0 até a. E aí percebam que agora eu vou ficar com uma expressão a elevado à quarta potência. Eu vou ter frações de a elevado à quarta potência. Aqui eu viajei na hora de escrever. Para aí, gente. Aqui é AY ao cubo e ali é Y na quarta. Eu misturei as linhas que eu estava lendo aqui. Y à quarta. Pronto. Então, agora, quando eu substituir os limites de integração, eu vou ficar com frações de a elevado à quarta potência. Tá? Aqui eu consigo simplificar esse π Rho zero e fico com y barra igual a 12 onzeavos, 1 divididos por a cubo, a à quarta potência, e as frações são 1 meio menos 1 quarto mais 1 terço menos 1 quinto. Cancela, né? Simplifica. Y barra é igual a 23,55 vezes a. Então, essa é a coordenada do centro de massa do
hemisfério. Próximo exemplo. Ó, deixei uma folha a mais. Temos aqui uma estrutura formada por membros lineares, né? Enfim, não sei qual é o material é esse. E cada um desses membros da estrutura tem massa por unidade de comprimento de 6 kg por metro. Localize a posição do centro de massa e negligencie os pinos e as juntas, né? Faz de conta que eles não estão contribuindo para largura e altura. Né? Na verdade, eles são pequenos frente ao tamanho da estrutura, então a gente pode negligenciar. Depois que a gente achou o centro de massa, a gente calcula as reações no pino A e no rolamento C. Aqui, como a densidade de massa por unidade de comprimento é uniforme, nós teremos o centroide coincidindo com o centro de massa. Tá? Bom, então aqui o que a gente vai fazer? É mais fácil fazer aquela tabelinha, né, para localizar as... Isso aqui é um corpo composto, né? Então é mais fácil a gente fazer a tabelinha, localizar os centroides de cada uma dos segmentos, para depois então fazer a somatória e achar a posição do centroide da figura composta, tá? Então aqui, ó, eu tomei a liberdade de copiar o desenho do livro, que já estava tão bonitinho. Eu não faria melhor. A estrutura horizontal é o que ele chamou de estrutura 1. A estrutura 2 é essa aqui que tem um certo ângulo. E a estrutura 3 é a estrutura vertical, tá? Aqui, ó, como é que a gente vai descobrir esse comprimento 2? O que vai ser o L2? O L2, percebam que ele é a hipotenusa desse triângulo de lado 6,5 e 4 metros. Então, o L2 vai ser raiz de 4 ao quadrado mais 6,5 ao quadrado. Isso aqui vai nos dar um comprimento de 7,211 metros. É daí que vem o comprimento dessa estrutura. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar. O segmento 1. Segmento 1, ele tem comprimento de 8 metros. O centroide dele é bem no centro, né? Então, aqui, ó, ele tem um comprimento de 8 metros. O x barra vale 4 metros. E o y barra, como ele está lá em cima, vale 13 metros. O produto de x com L dá 32, y com L dá 104. Agora vem o 2, ó, a estrutura 2. A estrutura 2, o que temos? A gente tem que o centroide dele vai estar na posição x igual a 2 metros, que vai ser a metade, né, desse lado aqui do triângulo, e o y, 6,5 divididos por 2, mais o 6,5 ali de baixo. Então, o comprimento dele a gente calculou ali é 7,211 metros. O x barra está em 2 metros. O y barra está no ponto y igual a 10 metros. X vezes L vai ser 14,42 metros quadrados.
E Y vezes L, 72,111. Não, 72,11, desculpe. E o terceiro segmento, pessoal? Terceiro segmento, o X barra está em 0, o Y barra está em 6,5, ele tem 13 metros de comprimento. X vezes L é 0. Y vezes L dá 84,5. E aqui eu vou aproveitar, vou fazer o somatório dos comprimentos que a gente vai precisar para calcular o centroide. E X vezes L, também a gente precisa dessa soma, 46,42. E aqui a gente tem 260,61. Tá, então agora o que vai ser o meu X barra? X barra vai ser 1 dividido pelo somatório dos comprimentos, somatório de XI, LI, que são esses valores aqui que a gente já tem, tá? Então, isso aqui é 46,42 divididos por 28,211, que é igual a 1,65 metros. Y barra vai ser 1 dividido pelo somatório dos comprimentos, somatório de YI, LI. Isso aqui é 260 divididos por 61. Desculpa, 260,61 divididos por 28,211, que é igual a 9,24 metros. Tá? Então, essa é a posição do centroide. 1,65 em X, 9,24 em Y. Agora, queremos calcular as reações. Então, o que temos no ponto A? Ponto A, temos reações do tipo EY, EX. No ponto E, temos uma reação do tipo EY. E no centroide, temos a gravidade. Então, vamos tentar desenhar o centroide aqui. X vale 1,65. Então, se aqui é 2, vamos dizer que X está mais ou menos aqui. E o Y é 9. 9. 7, mais um pouquinho, sei lá, vamos dizer que está mais ou menos aqui, ó. Aqui vai estar a força W. Então, quais são as equações de equilíbrio? Somatório das forças em X igual a 0, somatório das forças em Y igual a 0. E se eu somar os momentos em relação ao ponto A, eu tiro as reações desconhecidas e consigo achar a reação no ponto E, tá? Então, aqui o que temos, ó? Aqui temos que opa, ali eu escrevi E, né? Mas é AX, AY. AX igual a 0. Aqui eu tenho AY mais EY menos W igual a 0. E aqui eu vou ter, fazendo também distância perpendicular, eu tenho o momento da força EY, que é positiva. Então, isso aqui vai ser igual a 8 metros vezes a reação EY. E eu tenho aqui o X barra vezes W, que vai ser um momento negativo. Então, menos X barra vezes W igual a 0. Nós ainda não calculamos a massa total dessa estrutura, né, pessoal? Mas como é que a gente pode calcular a massa total da estrutura, ó? A massa total vai ser o comprimento total
vezes a densidade linear de massa. O comprimento total a gente viu que era 28.211 metros, vezes os 6 quilogramas, né? Isso, 6 quilogramas por metro. Isso aqui vai nos dar uma massa de 169,2 quilogramas. Essa é a massa total da estrutura. E eu preciso dela para calcular a força gravitacional. Então, aqui, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto A. Eu tenho que a reação EY é igual a x barra, que é 1,65, vezes 1,65 vezes a massa, que é 169,2 vezes 9,81 divididos por 8 metros. Então, a reação EY, que é ali no rolete E, é uma reação de intensidade 342 newtons. Bom, não temos espaço, então eu vou fazer aqui, ó, com uma canetinha de outra cor, só para diferenciar. O nosso AY é igual ao W menos EY. Substituindo os valores que a gente já encontrou, a gente acha que o AY é igual a 1.320 newtons. Então, descobrimos o centroide, que coincide com o centro de massa, porque a densidade linear de carga é uniforme. E depois descobrimos as reações nos apoios A e E. E, se eu não me engano, esse é o nosso último exemplo da aula de hoje. Nós temos aqui uma carga distribuída. Sobre um eixo, né? Um eixo AB. Temos uma carga distribuída e temos duas cargas concentradas, tá? E ela descansa sobre o solo, que exerce uma carga linear para cima. Então, essa carga distribuída aqui, ó, é efeito do repouso sobre o solo. É a interação desse eixo com o solo. E a gente quer determinar os valores de ômega A e ômega B para que esse sistema esteja em equilíbrio. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai separar, que nem a gente fez na aula passada, né? A gente separa essa carga distribuída em dois triângulos de área conhecida. Aqui. E daí eu sei que o centroide dessa carga está aqui e o centroide dessa outra carga está aqui. É que aqui, da maneira como eu desenhei, ficou bem esquisito, né? Deixa eu tentar desenhar melhor. Bom, talvez assim fique melhor. Daí a gente consegue estar um pouquinho mais para cá. Né? Então, calculando a área desse triângulo, a gente consegue achar a resultante, certo? Então, vamos lá. O que temos aqui, ó? Primeiro, vamos chamar essa força aqui de resultante 2, essa força aqui de resultante 1. Então, o que vai ser essa resultante 1? Vai ser a área do triângulo. Vai ser 1 meio da base, que é o ômega A, vezes a altura, que é o comprimento do eixo, 1,8 metros. Então, isso aqui vai ser 0,9 ômega A. O que vai ser a resultante R2?
resultante R2 é a mesma coisa. É 1/2 da base, que é ômega B, vezes a altura, que é 1,8 metros, que é o comprimento do eixo. Isso aqui vai ser igual a 0,9 ômega B. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o somatório das forças em Y e vai calcular o momento dessas forças em relação a algum ponto. Então, por exemplo, ó, eu vou chamar esse ponto aqui aonde a força R2 resultante está aplicada de ponto D. E esse ponto aqui vai ser o ponto C, é onde a força R1 está aplicada, tá? Bom, a gente sabe lá dos nossos conhecimentos de centroides, né? Se eu tenho um triângulo, esse ponto aqui vai ser H dividido por 3. Então, o que é o nosso H? Nosso H é 1,8. 1,8 dividido por 3 dá 0,6. Então, esse ponto C está na distância 0,6 do início da barra. E o ponto D está no ponto 1,2 em relação ao início da barra, tá? Então, aqui, ó, vamos calcular o somatório dos momentos em relação ao ponto D, porque daí eu elimino essa resultante R2 e consigo calcular quanto vale ômega A. Então, o que teremos aqui, ó? A gente vai ter 0,6 mais 0,6 desse 2, né, 24 quilonewtons. Então, eu tenho aqui, ó, essa distância aqui. Opa, desculpa. Essa distância aqui vai ser 0,6. E essa força tem a tendência de girar no sentido horário, então tem um momento negativo, então vai ser menos 0,6 vezes 24.000. Depois, aqui, ó, se essa distância daqui até aqui é 0,6, então essa distânciazinha aqui, ó, vai ser 0,3, que é a distância da força de 30.000 até o ponto D. Então, eu tenho menos 0,3 vezes 30.000. E depois a gente tem o momento de R1. R1, a tendência é girar no sentido anti-horário, então vai ser positivo. Vai ser 0,6, que é a distância perpendicular ao ponto, vezes R1, que é 0,9 ômega A. E essa somatória de momentos tem que ser igual a zero, porque a gente está numa situação de equilíbrio, tá? Eu acho que eu botei um sinal errado aqui, pessoal. Porque a tendência desse de 24.000 é de fazer o corpo girar no sentido anti-horário, né? Porque ele está aplicado mais à esquerda. Então, a tendência dele é girar no sentido anti-horário. Por isso que eu não gosto de fazer essas análises assim. Porque daí os sinais, colocar a mão, sempre pode dar algum erro, tá? Então, essa força aqui, ó, a tendência dele é fazer com que o corpo gire no sentido anti-horário, por isso que o momento dele é positivo. Então, o que temos? O que temos? Nós teremos o seguinte: 24.000 vezes 0,6. Isso nos dá 14.400. Menos 30.000 vezes 0,3.
Isso vai dar 90 mil ou 9 mil, sei lá. Minha cabeça não tá boa para me fazer essas contas. 9 mil. Então é menos 9 mil. E mais 0,6 vezes 0,9. Isso aí vai dar 0,54. Mas, como a prof não tá com as cabeças boas. Ah, e aqui, deixa eu só ver uma coisa. A mesma coisa, eu errei o sinal dessa coisa aqui, ó. Isso aqui é um momento negativo, porque como ele está aplicado à esquerda, a tendência é fazer o corpo girar no sentido horário. Desculpa, pessoal. Então aqui, ó, arrumem só esses sinais aqui, tá? Então isso aqui vai ser menos 0,54 ômega A. Eu acredito que vocês estão cansados, mas a prof está cansada também. Então a gente vai se organizando no balançar da carroça. Então, ômega A é igual a 5.400 divididos por 0,54. E isso aqui vai me dar 10 mil. Vamos só conferir, porque eu não confio em mim. 0,54, exatamente. 10 mil newtons. Esse é o ômega A, que é essa forcinha aqui do início. Agora, quando a gente faz a somatória das forças em Y, eu descubro o ômega B. Quem é que vai ser a somatória das forças em Y? Vai ser R1 mais R2 menos 24 mil menos 30 mil igual a zero. Então, o nosso R1 é 0,9 vezes ômega A. Então, é 0,9 vezes 10 mil mais 0,9 vezes ômega B menos 24 mil menos 30 mil igual a zero. Aqui eu botei 3 mil. Resolve para isso e acha que ômega B é igual a 50 mil newtons. Então, ela é 5 vezes maior do que ômega A. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. A gente sobrou ainda um tempo de aula. Eu deixo esse tempo livre para vocês fazerem o que quiser, descansar, estudar, ver séries. E nos vemos de novo na semana que vem, pessoal. Um beijo para vocês e até mais. Sigam se cuidando.